Sabe aquela luta contra a balança que parece uma batalha sem fim que nunca se ganha de verdade? Pois é, essa é uma sensação muito comum. Mas e se a gente estiver lutando a guerra errada? Vamos mergulhar numa análise que vira essa ideia de cabeça para baixo e propõe um jeito totalmente novo de olhar para o excesso de peso. Essa frase resume a história da Elisa. Pensa numa mulher bem-sucedida, feliz no casamento, mãe, mas que, na frente do espelho, vive uma batalha diária. A calça que não serve mais, as dietas que dão errado, aquela angústia constante. Uma história que, como o autor Elton Wheeler conta, é um retrato de inúmeros depoimentos que ele ouve todos os dias. E isso leva a gente para a pergunta de US$ 1 milhão, né? Por que, com tanta informação disponível, com tantos métodos, com tanta força de vontade, o resultado que dura parece quase impossível para tanta gente? Porque algumas pessoas parecem lutar tanto mais do que outras para conseguir essa mudança. Olha só esse número. As pesquisas que a obra cita mostram que cerca de 80% das pessoas que conseguem emagrecer com uma dieta acabam recuperando todo o peso em até um ano. 80%. Isso é um sinal bem forte de que o problema talvez não seja falta de esforço individual, mas sim algo muito mais profundo no nosso sistema. E é exatamente aqui que a análise do livro O Corpo Explica entra. A proposta da obra é radical: parar de lutar e começar a entender. E a premissa para a gente começar a entender é, para dizer o mínimo, chocante. Agora a gente vai para a ideia central, aquela que realmente vira de ponta cabeça tudo que a gente costuma pensar sobre emagrecimento. Então se prepara, porque o que vem por aí pode desafiar a lógica da luta contra o peso. A teoria é basicamente esta. Em um nível inconsciente, uma parte da nossa mente não só não quer perder peso, como na verdade precisa dele para conseguir sobreviver emocionalmente. A grande questão é: por quê? E essa pergunta aqui ilustra perfeitamente a virada de chave. E se o excesso de peso não for um inimigo para ser derrotado, mas sim um aliado com uma missão secreta? E se, em vez de um adversário, o peso extra for, na verdade, um protetor? Um aliado que está ali cumprindo uma função vital que a gente ainda não entendeu. Certo. Agora, vamos tentar entender como é que essa aliança funciona. A teoria se baseia em 3 funções principais que o excesso de peso pode estar desempenhando na nossa vida, muitas vezes sem que a gente nem perceba. Mas primeiro, vamos definir o que o autor chama de função. Não estamos falando de biologia aqui, ok? Mas sim de psicologia. É o propósito emocional por trás daquele peso extra. A razão pela qual a nossa mente faz de tudo para mantê-lo ali. E essas são as 3 grandes funções que o livro resume na sigla PDF: proteção, destaque e força. Como a gente vai ver, cada uma delas atende a uma necessidade emocional muito profunda e inconsciente. Vamos ver como isso funciona na prática. A proteção pode ser uma forma de evitar a tensão que não se quer, quase como criar uma barreira física. O destaque, por outro lado, é um jeito de garantir que ninguém vai nos ignorar, ocupando mais espaço no mundo para não sermos esquecidos. E a força é aquela crença inconsciente de que um corpo maior, mais pesado, aguenta melhor o peso dos problemas da vida. Mas ok, de onde é que vêm essas necessidades tão fortes? A teoria diz que elas não aparecem do nada. Elas são programadas na gente desde muito cedo, numa fase da vida da qual a gente nem tem lembrança. Tudo começa lá na infância, desde a gestação, na verdade. As experiências que a gente vive nesse período, mesmo aquelas que não lembramos, vão moldando as estratégias de sobrevivência da nossa mente. E o mecanismo biológico por trás disso é a mielinização. Para ficar fácil de entender, pensa no nosso sistema nervoso como a fiação elétrica de uma casa. A mielinização é o ato de encapar esses fios. As experiências que a gente vive determinam quais fios vão ser mais reforçados, criando caminhos neurais que viram padrão, quase como atalhos mentais para as nossas reações. Esse processo todo, influenciado pelo ambiente da infância, vai construindo o que a teoria chama de traços de caráter. Basicamente, são 5 padrões de funcionamento que definem como a gente pensa, sente e age para garantir nossa sobrevivência emocional. Cada traço é uma estratégia diferente para lidar com o mundo. Então, o ponto crucial é este aqui. O formato do nosso corpo não é só genética, ele é a parte que a gente vê da nossa mente, um mapa físico da nossa história emocional e das estratégias que a gente criou para se sentir seguro no mundo. Certo. Então, como é que a gente usa esse conhecimento para mudar a nossa relação com o peso? É aqui que a guerra se transforma numa conversa, numa espécie de negociação com o nosso próprio corpo.
A abordagem antiga é a do conflito, da autocrítica. A nova abordagem é de curiosidade, de compaixão. Em vez de culpar o corpo, a proposta é perguntar o que ele está tentando dizer. Se a função é a de proteção, por exemplo, a pergunta muda de como eu perco peso para do que ou de quem eu sinto que preciso me proteger na minha vida hoje. A investigação vira para dentro. E essa é a mensagem central de toda essa análise. A verdadeira transformação não é sobre contar calorias, é sobre resolver a necessidade emocional que o peso está tentando suprir. Quando a mente acha outras formas mais saudáveis de se sentir segura, vista ou forte, ela finalmente permite que o corpo abra mão daquela função de proteção. E assim a gente termina com essa reflexão. Olhar para o excesso de peso não como um fracasso, mas como um sinal, um mensageiro. O que essa mensagem pode estar revelando sobre as nossas necessidades mais profundas? Investigar essa resposta talvez seja a verdadeira chave para finalmente fazer as pazes com a balança e, o que é mais importante, com a gente mesmo.